Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Há um texto no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Duas coisas aconteceram esses dias que é muito importante para a gente poder compreender. Eu vi que no dia da Reforma Protestante, alguns pastores ditos progressistas, ou pastores inclusivos, ou pastores com uma reformista, progressista, enfim, esses pastores que pregam missão integral, teologia da libertação, essas coisas todas, que é um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho bíblico, chegaram a falar da questão, mais uma vez, da necessidade de se reformular o texto bíblico, né? Que a Bíblia ela precisa ser atualizada para as necessidades do tempo presente. Ora, não é o Deus que precisa se adaptar ao homem, é o homem que, carecendo de Deus, precisa se adaptar a Deus. E Paulo aqui ele está já naquela época falando e chamando a atenção e ficando surpreso, porque ele começa esse texto dizendo assim: admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Que o que vocês estão vivendo não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E é isso que nós precisamos reafirmar mais uma vez. Eu fiz um vídeo falando do outro evangelho, onde não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há evangelho de fato. O evangelho ele necessita do arrependimento do pecado. E nós vemos esse evangelho inclusive, que as pessoas podem continuar com a mesma vida, e mesmo assim permanecer no engano profundo. Por quê? Porque não há arrependimento. Então, algumas coisas estão acontecendo no mundo e nós estamos, de acordo com Missões Portas Abertas, com um tempo que nesse tempo moderno, esse é o tempo de maior perseguição de cristãos em todo o mundo, E essa perseguição, ela muitas vezes não se dá de forma física, mas em função de leis. Por exemplo, na Inglaterra, teve um pastor que ele foi preso pregando o evangelho, ele foi preso preventivamente, ele precisou pagar uma multa, depois ele respondeu ao processo, graças a Deus o processo foi arquivado, mas em função de situações como essa, o promotor da cidade de Londres, ele levou adiante uma lei, né, em que ele diz que a Bíblia ela precisa ser atualizada para que ela se adeque e se molde ao tempo presente, que alguns textos bíblicos já não podem ser mais aceitos dentro da sociedade moderna. E o pior é que essa lei está indo adiante, mas o mais interessante é que até pouco tempo eu não sabia, mas o líder da igreja anglicana é o rei ou a rainha da Inglaterra. Então como que pode esse tipo de situação ir adiante num país que teoricamente se diz cristão? E para que você possa entender a gravidade de algumas coisas, nessa semana a revista Oeste ela publicou uma nota, um artigo falando que a bancada evangélica ela propôs uma lei que foi aprovada simbolicamente, agora passou para o Senado, uma lei que proíbe que a Bíblia ela seja alterada. E por que eu estou dizendo tudo isso? Olhe para a China. A China
é um lugar de experimento humano para todo o resto da sociedade. Lá na China, o que acontece? A Bíblia ela foi adequada e mudada muitas das suas do seu texto para que pudesse se adaptar à realidade do governo daquele lugar. Então, se aqui no Brasil, diante de um novo governo que pode entrar, a gente ainda não sabe, está nesse impasse, enfim, os irmãos evangélicos, deputados, viram a necessidade de criar uma lei que não pudesse alterar a Bíblia, é porque alguma coisa nos bastidores deve estar sendo arquitetado ou comentado, ou coisa do tipo. Para vocês verem a que ponto nós estamos chegando. Agora, eu pergunto para você, você tem dado valor a isso na sua vida? Você tem dado valor à palavra de Deus? E se a Bíblia fosse realmente alterada ou proibida, será que eu e você conseguiríamos manter a nossa fé baseada de fato naquilo que a Bíblia está dizendo? Porque muitos cristãos simplesmente não leem Bíblia. E aí, o que Paulo está dizendo aqui, ainda que nós, ou um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho, considere anátema. Não importa se é fulano, se é beltrano, se é o pastor conhecido da internet, se é o cantor gospel, se aquilo que ele está pregando não está de acordo com a palavra de Deus, seja anátema. Não à toa Paulo diz assim, que o povo de Bereia era mais excelente que o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam ponto a ponto tudo aquilo que ele ia pregando. E nós precisamos ser assim. É por isso que Hernandes Dias Lopes diz que o povo evangélico hoje aceita qualquer tipo de ensino porque não estuda a Bíblia. A vida de devocional, a vida de oração tem sido negligenciada em muitos e muitos lugares, na vida de muitas pessoas. E aí eu te convido a estudar a história de Watchman Nee, que era um pastor chinês que foi preso pelo regime comunista, ficou 25 anos preso. E ele escreveu todos os seus livros na prisão, ou a maioria deles pelo menos, sendo que ele não tinha Bíblia. E como que ele poderia escrever? Porque ele tinha guardado no seu coração. E é isso que nós precisamos tomar como exemplo. E durante esses 25 anos ele foi torturado, humilhado, a ponto de que cortaram os dedos das mãos, cortaram os dedos dos pés, depois vazaram seus olhos, até que cortaram sua língua, e vendo que não tinha mais jeito, acabaram matando e executando ele. Mas ele perseverou e permaneceu até o fim, crendo piamente naquilo que a palavra de Deus dizia. Mas durante o tempo em que ele tinha ainda a Bíblia em sua mão, ele estudou, ele guardou ponto a ponto da palavra de Deus, para que ele pudesse posteriormente ser usado por Deus, e tem muitos livros dele aí que você pode acessar. Então, que eu e você possamos compreender a necessidade daquilo que a palavra de Deus diz, e guardá-la no seu coração. Davi, Salmo 119 diz assim: eu guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que essa seja a nossa disposição, que essa seja a nossa mentalidade e que essa seja a nossa razão de viver, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, mas acima de tudo amá-la como algo primordial, como direção para a nossa própria vida. Pense nisso. Deus abençoe você.